faz uma empresa, o que faz uma pessoa prosperar? Na minha visão, você precisa enxergar quais são as necessidades do mercado que você atua, você precisa elaborar um plano, né, que seja escalável, e você precisa entregar isso a esse mercado a um preço que esse mercado aceite pagar. Então, quando você entende quais são as necessidades do mercado, os problemas que ele está enfrentando, você bola um plano de como resolver esse problema, precifica isso e entrega, você consegue sobreviver no mercado. Mas para prosperar, esse plano tem que ser escalável. Não adianta eu oferecer um serviço para o meu cliente, pagar um valor, cobrar um valor que seja justo que ele aceite pagar, mas que eu demore um ano para poder entregar. Eu só consigo pegar um cliente por ano. Então isso não é escalável, isso não vai fazer com que eu prospere dentro da área fiscal tributária. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa 7ª live de aquecimento para o workshop Transformando Horas em Minutos. Ao longo dessa série de 10 episódios, eu vou te mostrar obstáculos e atalhos que podem te atrapalhar ou te ajudar a transformar horas de trabalho em minutos e, com isso, se transformar num profissional capaz de produzir mais trabalhando menos, aumentar o seu próprio salário e obter reconhecimento profissional na área fiscal tributária. Eu sou o Marcos Amorim e o tema da live de hoje é por que transformar horas de trabalho em minutos pode alavancar sua carreira na área fiscal tributária. Mas antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, eu quero te convidar para participar do workshop Transformando Horas em Minutos, um evento 100% online e 100% gratuito, onde em 3 aulas eu vou te mostrar as 4 coisas que você precisa saber para acelerar até 95% das suas rotinas fiscais e tributárias. Esse evento vai acontecer de 6 a 10 de dezembro e você pode se inscrever clicando no link aqui abaixo desse vídeo ou no link da bio do meu Instagram. Após fazer a sua inscrição, você vai cair numa página de obrigado com um botãozinho verde e clica nesse botão lá para você entrar no nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro de todas as novidades que vão rolar no workshop Transformando Horas em Minutos. Então vamos lá. Como primeiro tópico dessa live, vamos analisar como é que está o cenário na área fiscal e tributária no Brasil hoje. Eu mapeei alguns dados interessantes aqui. Primeiro, existem mais de 18 milhões de CNPJs ativos no Brasil. E só no último trimestre desse ano de 2021 foram abertos mais de 1.400.000 novos CNPJs. Em contrapartida, a gente sabe, um número bastante conhecido, que 80% das empresas fecham as portas com menos de 4 anos de atividade. E quais são as principais causas dessas empresas fecharem? Os principais são erros na formação de preço. E também, não está nos primeiros, mas é um dos que influenciam bastante, as multas pelo descumprimento das obrigações acessórias e a sonegação de impostos. Então, isso aí são as causas de fechamento das empresas. Notem que todos eles relacionados a atividades da área fiscal e tributária. E, por um outro lado, a gente vê que existe um mercado gigantesco, 18 milhões de empresas ativas no Brasil e 1,4 milhões a cada 3 meses sendo abertas, com um recorde, inclusive, nesse ano de 2021. Então, o mercado é bastante grande e bastante carente, como a gente pode ver aí, por esses 80% de empresas fechando as portas. E aí, se a gente pudesse intervir, se a gente pudesse auxiliar essas empresas a não cometer esses tipos de erros, a gente poderia reduzir drasticamente esse índice de mortalidade das empresas nos primeiros 4 anos. Um outro dado bem importante, bem interessante que eu quero trazer, é gerado pela própria Receita Federal do Brasil. Todos os anos eles emitem um relatório anual de fiscalização. Ele conta o que aconteceu no ano anterior e quais são os planos para o ano atual. O que eles emitiram agora em 2021, referente ao que aconteceu em 2020. E lá eles têm um gráfico que eles mostram como que vem evoluindo a arrecadação tributária, a emissão de autos de infração no Brasil. Então, de 2016 para trás, mais ou menos, a média de emissão de autos de infração, de geração de autos de infração no Brasil, é de 120 bilhões de reais. É um número já bastante expressivo. Mas de 2017 para frente, esse número aumentou significativamente, saiu de uma média de 120 bilhões para uma média de 200 bilhões de reais por ano no Brasil. Então, a gente vê, inclusive, no ano de 2019, que houve um recorde, com 205 bilhões em autos de infração emitidos,
E em 2020, 2019 teve esse recorde, em 2020 só não foi maior, segundo a própria Receita Federal, por causa da pandemia. Inclusive a média, né, de autos de infração que eles vão emitindo, pegando tudo que emitiram, dividindo pela quantidade de autuações que aconteceram, a média aumentou, em torno de 18 milhões para 23 milhões por auto de infração. Então vocês podem observar que existe um mercado muito grande, que existe uma carência muito grande dessas empresas. Então, são 200 bilhões de reais todo ano no Brasil. E eu costumo sempre fazer essa conta, né? Se a gente cobrasse 1% desse valor, a gente está falando de um mercado que gira 2 bilhões de reais todos os anos dentro do Brasil. Agora, como é que o fisco dá esse salto? Como é que ele sai de 120 bilhões de autos de infração emitidos para 200 bilhões em média? E aí, ó, eles dão a dica para a gente lá no próprio documento. Eles falam sobre que essa diferença ela se deu justamente devido ao investimento maciço em tecnologia que eles começaram a fazer desde ali de 2017 para cá. E isso fez total diferença. Depois que eles aumentassem em torno de 80 bilhões ano a emissão de autos de infração no Brasil. Então, isso dá para a gente uma dica bem importante, né? Bem interessante. Qual a conclusão que a gente chega quando a gente vê todas essas informações? 18 milhões de CNPJs no Brasil, a gente vê que existem 200 bilhões de reais todos os anos emitidos em autos de infração, e a gente vê que tem 80% das empresas que abrem e fecham as portas. A gente percebe que existe uma necessidade muito grande de profissionais da área fiscal e tributária que sejam habilitados para ajudar essas empresas com esses desafios. E aí, como a própria Receita deu para a gente aqui a dica, tecnologia. Então, mais do que saber como que escritura uma nota fiscal, a gente precisa hoje ter velocidade nessas análises e nessas manipulações de dados, nessas estruturações de documentos. Por quê? Porque senão a gente, por mais que faça certo, que faça correto da maneira que tem que ser, não consegue dar conta do grande volume. Então, a gente tem hoje tecnologia bastante maciça, né, para emitir documentos, para manipular dados e informações, só que o que falta? Faltam profissionais que saibam como utilizar essas informações e essa tecnologia para ajudar as empresas a resolver esses problemas. E aí, quais são os principais? Nós vimos o cenário, né, do ambiente, o mercado, quais são as necessidades que esse mercado tem atualmente, e vamos dar uma olhada agora nos profissionais que estão atuando dentro desse mercado. Quais são as necessidades, quais são as dificuldades que esses profissionais enfrentam. E eu mapei aqui 3 grandes problemas, 3 grandes dores de basicamente todo mundo que atua dentro da área fiscal e tributária, que é trabalhar muito, ganhar pouco e não ter reconhecimento profissional. Mas esses são os 3 maiores problemas. Se você entrar em qualquer grupo de Facebook, de WhatsApp, onde tem lá os profissionais da área fiscal e tributária, você vai ver recorrentemente eles reclamando que o salário é baixo, que as pessoas não reconhecem o esforço. Tem aquela brincadeira do gerador de dados, brincadeira de mau gosto, né, que ninguém quer serviço assim. Mas existe sim esse tipo de situação acontecendo dentro da área fiscal e tributária. E aí isso acaba gerando aquela guerra. Né? Como é que a gente sai dessa situação? Então o que a gente percebe muito é uma guerra que existe entre os colaboradores e as empresas. Então o empresário acha que o funcionário dele, o colaborador, ele tem que produzir, né, mostrar que veio para que ele mereça ter um aumento no salário, por exemplo, para que ele seja reconhecido profissionalmente. Já o colaborador, ele acha que é o contrário, que a empresa tem que reconhecer ele primeiro, tem que aumentar o salário dele, para que ele possa mostrar as habilidades que ele possui. E o que está certo e o que está errado nesse contexto aí? Eu tenho uma visão de que é importante a gente enxergar a necessidade do mercado e entregar isso. O que faz uma empresa, o que faz uma pessoa prosperar? Na minha visão, você precisa enxergar quais são as necessidades do mercado que você atua, você precisa elaborar um plano, né, que seja escalável, e você precisa entregar isso a esse mercado a um preço que esse mercado aceite pagar. Então, quando você entende quais são as necessidades do mercado, os problemas que ele está enfrentando, você bola um plano de como resolver esse problema, precifica isso e entrega, você consegue sobreviver no mercado. Mas para prosperar, esse plano tem que ser escalável. Não adianta eu oferecer um serviço para o meu cliente, pagar um valor, cobrar um valor, seja justo que ele aceite pagar, mas que eu demore 1 ano para poder entregar. Eu só consigo pegar um cliente por ano.
Então, isso não é escalável, isso não vai fazer com que eu prospere dentro da área fiscal tributária, ou seja, eu consiga aumentar a minha receita. Para conseguir esse efeito, eu preciso que o meu negócio, né, que a minha solução seja escalável. Eu consiga fazer isso em alta velocidade. E aí, como é que eu faço isso? Bom, a Receita já deu para a gente essa dica, né? Ela já mostrou para a gente que se eu quiser aumentar a minha arrecadação, a minha receita, eu preciso investir em tecnologia, em maneiras de identificar, no caso da receita, né, quais são lá os furos ou as inconsistências das informações que o contribuinte tem enviado, e a partir disso eu vou lá e emito auto de infração. Então, no nosso caso aqui, o que a gente pode fazer? Justamente a mesma coisa. A gente precisa aprender a usar a tecnologia ao nosso favor, porque o fisco hoje já está fazendo isso. Está utilizando esses recursos para autuar as empresas que não estão agindo em conformidade com a legislação fiscal e tributária. E eu, o que é que eu faço do lado de cá? Poxa, eu tenho que usar essa mesma arma. Então, eu tenho ainda uma vantagem sobre a Receita, que é, normalmente, eles pegam esses dados para analisar de 5 em 5 anos. E eu tenho a possibilidade de fazer análise desses dados, dessas informações, dia a dia, mês a mês, se eu quiser. Então, se eu consigo identificar quais são as maiores causas de autuações fiscais, por exemplo, e eu começo a bolar um plano, uma estratégia para resolver esse problema e que seja escalável, né, eu consigo oferecer esse serviço para diversas empresas, mostrando para eles qual o impacto que isso tem deles não terem essa solução dentro da empresa deles. Que isso pode acabar gerando um auto de infração de sei lá quantos milhares de reais e que, logicamente, nenhum empresário quer isso. Então, você começou agora a oferecer para o empresário algo que é do interesse dele, que é de extremo valor para ele. O que é que o empresário valoriza? Basicamente, 3 coisas. Aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. Então, como é que você sai daquela guerra lá de me pague mais seu trabalho? Então trabalho que eu pago mais. Como é que eu saio dessa guerra aí de empresa e de funcionário? Justamente assim. Eu vou entender o que é que essa empresa quer, o que é que ela precisa. Eu vou desenvolver uma maneira de entregar isso para ela de uma forma que seja escalável, que seja rentável para mim, que seja para a empresa também. E eu vou oferecer isso a um preço justo para ela. Tá? Então, Marcos, mas eu não quero, eu não sou um cara de escritório, eu quero continuar trabalhando no escritório, eu não quero sair por aí oferecendo serviços das empresas. Tudo bem, é a mesma coisa. O que é que um escritório de contabilidade tem em comum com uma empresa comercial, com uma empresa industrial? Eles querem, todos eles, aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. Então, se você encontrar maneiras de fazer isso, né, e maneiras de preferência que sejam escaláveis, você não só consegue se manter nesse mercado, como prosperar nesse mercado também. Então, qual o caminho para isso? Não tem jeito. Você vai ter que aprender como que utiliza a tecnologia ao seu favor. Então quer dizer que eu vou ter que fazer uma faculdade de ciência da computação para conseguir atuar agora na área fiscal e tributária? Não, não é isso que eu estou dizendo, tá? Muito pelo contrário, você não precisa ser um programador ou ser um cara que tem amplos conhecimentos tecnológicos para conseguir resolver os problemas da área fiscal e tributária. Eu vou te explicar por que isso acontece. Para isso, a gente vai precisar fazer uma pequena análise de como que funciona o trabalho dentro da área fiscal e tributária. Então, vamos lá. O que a gente faz basicamente hoje, mês após mês? Então, a maior parte do trabalho que a gente executa ele tem como finalidade gerar um arquivo XML ou gerar um arquivo DXT no formato SPED para eu enviar para o fisco. Então, 90% a 95% do tempo que eu estou atuando na área fiscal e tributária, eu vou estar preocupado com isso. Qual a tributação para emitir a nota fiscal? Qual é a forma correta de escriturar a operação de venda à ordem? Então, eu vou estar o tempo todo preocupando com isso, analisando documentos, né, notas fiscais, por exemplo, e identificando qual a maneira mais eficiente de informar isso lá na minha escrituração fiscal, para que eu possa gerar o meu SPED fiscal e enviar para o fisco. Então, o que acontece? O que é que eu preciso saber? Quais são as habilidades que eu tenho que ter hoje, né, e que a tecnologia pode me ajudar a resolver? É o seguinte, eu preciso ter a capacidade de analisar dados e de manipular esses mesmos dados. Tá? Então, quando eu falo dados, eu estou me referindo a quê? Um arquivo XML, o que é que tem dentro dele? Tem dados, tem informações.
Dentro de um arquivo TXT tem o quê? Tem dados, tem informações. Então, no final das contas, o que é que o profissional da área fiscal tributária faz a maior parte do tempo? Ele analisa e ele manipula dados, tá? Em formato XML, em formato TXT, em formato CSV, em formato de planilha do Excel. Mas, no final das contas, a essência do nosso trabalho é analisar e manipular dados. E aí, qual a forma mais eficiente, mais eficaz de eu manipular e de eu analisar dados? É justamente utilizando o conhecimento tecnológico, né? Então, sabendo programar de maneira curta e grossa. Então, eu volto para o mesmo problema. Então, eu vou ter que fazer um curso de programação para eu conseguir manipular esses dados, para eu conseguir fazer essas análises. E não necessariamente. O que é que você precisa? Você precisa ter, basicamente, 4 conhecimentos que vão te ajudar a manipular esses arquivos XML e TXT para conseguir o resultado que você deseja. Então, vamos raciocinar ainda dentro do contexto da área fiscal tributária. O que é que eu preciso para zerar, para resolver todo e qualquer problema que envolva um arquivo TXT, que envolva um arquivo XML, por exemplo? Bom, eu vou precisar saber fazer 4 coisas. A primeira coisa, vemos que eu tenho lá um arquivo TXT em branco, vazio. Eu quero gerar um SPED fiscal do zero. Tá? Vou pegar o SPED fiscal como exemplo. Isso vai servir não só para o SPED fiscal, tá? Vai servir para o SPED de contribuições, para ECD, para ECD, ECF, para FB e REIF, qualquer arquivo no formato TXT. Tá? Então, isso aqui que eu vou mostrar para vocês, esses 4 passos, vai se aplicar a todo e qualquer arquivo TXT. Então tá, o que é que eu preciso? Eu estou lá com um arquivo em branco e eu quero gerar um SPED fiscal. Então, a primeira habilidade que eu preciso ter é a habilidade de inserir registros dentro desse arquivo, tá? Nesse arquivo TXT. Então, habilidade 1, inserir registros. Vou dar um exemplo, né, que não seja tão... Mas, eu tenho um sistema que gera para mim o SPED fiscal, que gera o SPED de contribuições. Eu não tenho necessidade de inserir registros dentro do SPED. E eu vou te dar um exemplo que isso acontece, que você pode se deparar com isso. Tem situações que a empresa, por exemplo, ela vende mercadoria para fora do estado, para pessoa física ou para CNPJs que não têm inscrição estadual. Quando isso acontece, ela precisa pagar, se for uma empresa conta corrente, né, do ICMS, uma empresa normal, ela vai precisar pagar o DIFAL não contribuinte. Então, o DIFAL não contribuinte ele é informado lá no arquivo XML, na hora que a empresa emite. Ela vai lá, gera um GNRE, paga, anexa nota e manda isso para o cliente dela. Porém, acontece muitas vezes do sistema que a empresa usa não gerar esse registro dentro do SPED fiscal. Que registro é esse? É o registro C101. Então, se você, por exemplo, tem clientes ou trabalha em uma empresa que vende mercadoria para fora do estado para consumidor final, paga lá GNRE, de forma não contribuinte, dá uma olhada no seu SPED fiscal se aparece lá os registros C101. E se não tiver esse registro lá, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar inserir isso. Tá? De que forma? Marcos, eu vou ligar para o suporte vai fazer isso para mim. Perfeito. Esse é sempre o melhor caminho que a gente precisa adotar. Só que, enquanto o suporte não resolve esse problema, como é que você vai fazer? Você vai lançar isso na mão? Então, dependendo do volume de lançamentos que você precisa fazer, isso vai ficar inviável. E se você não fizer isso, jogar para cima, lá para frente o fisco vai te pegar e vai te inserir nessa estatística aí de 200 bilhões em autos de infração por ano, tá? Pelas inconsistências apresentadas nos seus arquivos SPED. Então, assim, é um problema que precisa ser resolvido. Como que eu resolvo ele? Tendo a habilidade de inserir registros dentro do SPED fiscal. Por exemplo, o registro C101. Depois que eu fiz isso, eu preciso também ter a habilidade, se eu sei excluir esse registro, deletar o registro de dentro do SPED fiscal. Tá, quando é que eu vou precisar disso? Então, acontece muitas vezes, né, todos os anos, pelo menos uma vez, acontece das empresas não gerarem o seu inventário lá dentro do SPED fiscal. O que acontece? A empresa gera o inventário numa planilha Excel, manda isso para o escritório de contabilidade e o cara lá do escritório dá um jeito de informar esse movimento, né, esse inventário, lá dentro do bloco H do SPED fiscal. E quando isso acontece, quanto tempo você gasta para poder fazer essa inserção, para inserir essas informações lá dentro do inventário? Provavelmente muito tempo, você vai ter que lançar isso na mão, um a um. Então, uma maneira de acelerar esse processo seria inserir, montar lá o bloco H e inserir isso automaticamente lá dentro do SPED fiscal.
Então está dentro, eu já estou começando a combinar, inserir registros com deletar registros. Onde que entra o deletar registro nessa situação? Porque não é só você gerar lá os itens do inventário e inserir no SPED. Você vai precisar também ter o registro 0200, que é um cadastro do produto. Então, se você inseriu lá vários produtos, né, normalmente no mês de fevereiro, você vai ter uma incidência maior de produtos, porque você está informando todo o estoque, o estado de estoque que você tem. Então, você vai precisar inserir muitos registros 0200. E o que é que pode acabar acontecendo nesse processo? De você inserir produtos, né? Normalmente pega lá todo o cadastro de produto da empresa e insere para poder bater lá com o bloco H. Você vai ter dois problemas. Primeiro, você informou só o bloco H. Aí vai aparecer um erro lá no seu SPED dizendo que você tem que informar o produto, o registro 0200, desse produto que você informou no bloco H. E aí, como é que você sabe qual é o produto que está, qual é o produto que não está? Tem produto que é uso e consumo, tem produto que é ativo mobilizado, que não é para estar ali. Você não tem como saber isso. Então, o que é que você faz normalmente? Você insere todos os produtos. Você dá um jeito lá de inserir, você vai copiando dos outros arquivos, né? Junta tudo e lança lá dentro do seu SPED. O que é que vai acontecer? Aí você vai ter um problema inverso. Você vai ter produtos que estão informados que não é para estar lá no seu SPED. Então, você vai precisar identificar e deletar esses registros dentro do seu SPED. Então, esse é um dos casos em que essa habilidade de deletar registros vai estar presente e vai te poupar muitas horas de trabalho tendo que fazer isso de maneira manual. Beleza. Depois disso, quais são as outras duas habilidades que eu preciso ter para zerar todo e qualquer problema com arquivos SPED? Eu preciso ter a habilidade de extrair informações do meu SPED. Tá? Então, vou dar um exemplo. Eu trabalho com auditoria de cadastro de produto. Então, eu pego lá o cadastro de produto do cliente, analiso, vejo se está tudo certinho com a tributação, defino com a tributação correta, os parâmetros e insiro isso dentro do sistema do meu cliente. Então, isso é um trabalho, né, que você pode fazer e, normalmente, quem trabalha com isso sabe que muitas vezes é complicado de conseguir essa informação do cliente, dele gerar lá o cadastro de produto e mandar para você com todas as informações que você precisa. Então, normalmente, o que é que eu vou querer? Eu vou querer o código, a descrição do produto, ICM, se tiver a seção da tipo, SEST, a alíquota do ICMS, CST de entrada e de saída de PIS e de COFINS. Então, basicamente, essas informações. E tem muitos sistemas que não conseguem passar essa informação para você em um único relatório. Então, um relatório vem o ICM, no outro vem o CST, mas é difícil de você ter um que venha todas essas informações. Então, aonde que eu tenho todas essas informações? Eu tenho isso lá no SPED fiscal, no SPED de contribuições. Então, eu consigo extrair essas informações desses arquivos e montar o meu próprio relatório de produtos. E com isso eu consigo acelerar aqui o meu trabalho, porque eu não fico dependendo do cliente me mandar esse cadastro, eu tenho que ficar combinando relatórios para chegar no resultado que eu quero, já uma vez que eu tenho todas essas informações dentro do SPED. E, por fim, a habilidade de alterar registros, alterar informações dentro dos registros. Então, o registro é composto por vários campos. Eu posso dizer, por exemplo, que um arquivo SPED é um conjunto de registros do SPED fiscal, por exemplo. E um registro, por exemplo, 0200, é um conjunto de campos de um cadastro de produto. Então, se eu tiver a habilidade de alterar as informações desses campos, eu vou conseguir ganhar muito tempo. Essa, inclusive, na minha visão, é uma das habilidades que vão te dar mais vantagem, né, dentro da área fiscal tributária, porque a gente está constantemente precisando fazer ajustes. Por exemplo, o cliente mandou para você no SPED fiscal com a operação de uso e consumo onde ele está pegando crédito de ICMS. Então, se eu tiver a habilidade de ir lá e alterar essas informações, né, alterar o valor da base, da alíquota e do valor do ICMS, poxa, já adiantei bastante, né, já consegui transformar a hora de trabalho em minutos aqui, sem necessariamente ter aquele sofrimento, né, de fazer o trabalho de forma manual. Uma outra coisa, quem atua aí com recuperação de tributos, por exemplo, cara, agora está na moda aí a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, como é que eu posso fazer? Qual a habilidade que eu tenho que ter para fazer a exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS? Alterar dados. Eu vou ter que entrar lá no SPED, eu vou ter que encontrar o campo lá que tem o valor do ICMS, pegar esse valor do ICMS lá no campo da base de cálculo do PIS e da COFINS, subtrair e recalcular. Quando eu recalculo o PIS e a COFINS, o que é que eu tenho que fazer? Alterar o valor do PIS, alterar o valor da COFINS. Então, é uma habilidade que você vai estar utilizando o tempo inteiro dentro da área fiscal e tributária.
Então, essas são as 4 habilidades que você precisa desenvolver. E aí eu te pergunto, se eu sei inserir, deletar, alterar e extrair registros dentro do SPED fiscal ou de qualquer outro SPED, o que é que falta para mim para eu conseguir zerar, resolver todo e qualquer problema relacionado ao SPED? Absolutamente nada. Tá? Então, o mesmo raciocínio vai se aplicar aos XMLs. Normalmente, no XML, você não vai adicionar e extrair tags. Você pode alterar informações. Pode extrair dados que você vai precisar. Você pode também alterar informações. Ah, Marcos, mas eu não sabia que era possível alterar informações de um arquivo XML. É possível? Sim, só que não da forma como você está imaginando. Quando você emite o XML e envia para a Cefaz, ela recepciona aquilo, tem a sua assinatura digital, e acabou, aquilo ali está gravado em pedra, não vai mudar mais nada. Você tem lá a opção de data de correção, mas você não vai mudar coisas muito essenciais naquela nota fiscal. Tá? Agora, para que é que eu precisaria alterar informações de um arquivo XML? Vou dar um exemplo para vocês. Tem um cliente meu que ele tem a necessidade de importar o XML para dentro do sistema dele. Porém, ele precisa fazer as alterações do CFP Sistema manualmente, porque o sistema importa da forma como veio na nota. Então, ele tem que entrar nota a nota e sair fazendo as alterações do CFP. Então, essa é uma habilidade interessante, porque eu posso entrar no XML, alterar as informações que eu quero, criar algumas regras para isso, e quando eu importar ele já vem redondinho. Tem outra situação? Quem atua aí em escritório de contabilidade, por exemplo, tá? Eu não aconselho que faça isso, porque o ideal é sempre que a própria empresa gere o SPED fiscal dela. Mas pô, eu não tenho outra maneira de fazer. Eu tenho que importar aqui o XML do meu cliente para dentro do meu sistema e depois eu tenho que sair alterando. Então tem lá operações de fora do estado que vem tributando de ICMS normalmente, mas aqui dentro é da substituição tributária. Tem o lanço do jeito que vem lá, criou as regras de CFP, né? Veio o 601, vou lançar o 602. Só que depois eu tenho que ir lá e sair fazendo essas alterações, descobrir o CMS, onde me tratar e tal. Então, uma das coisas que eu posso fazer é utilizar esse recurso de alterar as informações diretamente nos XMLs, para que quando eu importe isso para a minha ferramenta, dentro do meu sistema, eu já importe isso de maneira automatizada, de maneira redonda, né? Então, isso também é uma das maneiras de eu conseguir transformar horas de trabalho em minutos dentro da área fiscal e tributária. Então, tem uma explanação, uma explicação que você precisa fazer para entrar, né, para se manter, para prosperar nesse mercado. Mas aí vem sempre a grande pergunta, né? O que é que eu ganho com isso? Eu vou desenvolver essa habilidade, já entendi, não preciso ser um programador, não preciso saber tudo, mas essas 4 habilidades vão me ajudar muito dentro da área fiscal e tributária. Então, como que eu faço? O que é que eu ganho ao desenvolver essa habilidade? Então, ó, eu percebo, lembra que a gente falou lá, quais são os maiores problemas que os profissionais enfrentam? Trabalhar muito, ganhar pouco e não ter reconhecimento profissional. Então, se você, de repente, da noite para o dia, você começa a transformar horas de trabalho em minutos, fazer o seu trabalho que demorava 8 horas em 5 minutos, como a gente já tem exemplos aqui, como que você acha que isso vai refletir dentro ali da empresa, no ambiente onde você trabalha? Você acha que isso não vai gerar uma espécie de reconhecimento profissional? Então, tem um profissional capaz de fazer um trabalho que uma equipe inteira não consegue fazer, por exemplo, o tempo que esse cara consegue fazer. Então, instantaneamente, essa pessoa passa a ser vista de uma maneira diferente ali dentro daquele escritório. Cara, você não conhece o escritório onde eu trabalho, que a gente não tem reconhecimento, pode carregar lá no sexto e a gente não vai ter reconhecimento. Tudo bem, não são todos os lugares do planeta que vão reconhecer você. Eu vi uma postagem essa semana que eu achei muito interessante. É só uma historiazinha de pai e filho. Então o pai resolve dar um Fusca para o filho, Fusca, sei lá, 66, e de herança. Ele pede para o filho ir tentar vender esse Fusca numa loja de carros. E aí, quando chega lá, o pessoal fala, você está muito velho, tá? Eu te dou R$ 2.000 nesse Fusca. E aí ele fala com o filho para ir numa loja de antiguidades para vender esse mesmo Fusca. Ele vai lá, o pessoal avalia, fala, cara, esse Fusca está muito desgastado, com marcas de tempo e tal, eu vou te dar R$ 1.000 nesse Fusca. E por fim, ele chega até o pai e fala, meu pai, consegui 2.000 aqui e 1.000 aqui. Ele pede para o filho ir no clube de pessoas que têm Fusca. Ele chega lá e tenta vender o carro. E oferecem para ele R$ 70.000 naquele Fusca, porque é um Fusca raro, uma edição única, e os colecionadores de Fusca, as pessoas que gostam de Fusca, dão muito valor para esse carro. Então, 1.000, 2.000, 70.000. Então, o que eu quero dizer com isso?
Pode ser que você esteja num lugar que você não seja valorizado pelas habilidades que você tem, que você vai desenvolver, mas certamente existe algum lugar onde essas habilidades são valorizadas. E o seu trabalho é encontrar esse lugar. Se você está num ambiente de trabalho e você não tem recursos, né, para poder te ajudar a fazer o seu trabalho de uma maneira mais eficiente, que você não tem reconhecimento profissional, que você não tem um salário justo, então cabe a você desenvolver as habilidades que precisa desenvolver e, a partir disso, partir em busca de novos desafios, em um lugar onde você vai ser mais desafiado, inclusive, né? Você vai poder utilizar a plena capacidade das habilidades que você vai desenvolver, onde você vai ser melhor remunerado, onde você vai ter o seu trabalho reconhecido. Tá? Então, não é porque você trabalha hoje num lugar que não te reconhece profissionalmente que você tem que morrer nesse lugar. Você faz a sua parte, cara, eu não estou sendo reconhecido profissionalmente, porque eu faço um trabalho arroz com feijão, minha boca. O cara me finge que me paga, eu finge que trabalho. Mas eu não quero ser esse profissional, não quero ser um gerador de dados, só fazer aquilo que me mandam fazer, só gerar um documento e mandar para o cliente. Eu quero mais do que isso, eu quero mais na minha vida. Então, se você é esse tipo de pessoa, você vai primeiro, aquilo que eu falei, qual a necessidade do mercado? Bom, o mercado precisa disso. Eu vou me preparar, eu vou me desenvolver para entregar essa solução para o mercado e, a partir disso, eu vou procurar novas oportunidades. Eu não vou ficar num lugar que me paga R$ 1.000 do meu custo, eu vou para um lugar que me paga uns 70 mil. Então, é esse movimento que você precisa fazer. Primeiro, muda dentro de você, aprende aquilo que você tem que aprender, e a partir disso você vai lá e oferece essa habilidade que você tem no lugar onde isso verdadeiramente é valorizado. E aí, o que é que eu tenho que fazer para aproveitar essas oportunidades? Eu falei, você vai lá, vai mapear o problema, depois você vai criar uma solução e vai oferecer essa solução, e lembrando que ela tem que ser escalável. Para quê? Para que eu consiga oferecer para várias pessoas ao mesmo tempo. Isso vai fazer com que eu acumule mais dinheiro. Então, qual é o passo a passo para isso? Eu desenvolvi um método para fazer isso, bem passo a passo, que vai te ajudar a desenvolver soluções, transformar problemas em soluções. Como é que funciona isso? Basicamente, você vai identificar quais são os gargalos, eu costumo pegar ali os problemas chatos, aquele que ninguém quer resolver. Você quer chato pra caramba para fazer, não gosta de fazer. Então, você vai identificar quais são esses problemas, quais são esses gargalos, e você vai começar a raciocinar sobre como você já faz isso hoje. Porque o trabalho é chato, ninguém gosta de fazer, mas alguém faz. Isso precisa ser executado. Então, essa execução que você já faz, esse passo a passo que você utiliza, né? Embora você talvez não tenha percebido que você tem um passo a passo, lógico, estruturado, que você usa para resolver esse problema, é o que vai te ajudar a transformar a execução desse trabalho de horas para minutos. Tá? Então, o primeiro passo é esse, identificar um problema, ter isso muito claro. Por quê? Porque ele que vai nortear todas as suas ações. Então, se você não sabe qual é o problema que você vai resolver, por exemplo, eu quero entender nos detalhes como é que funciona isso aí que você falou, de inserir, de deletar, de alterar e de extrair informações do SPED. Você vai demorar muito mais tempo para entender esses conceitos. Por quê? Porque não tem uma finalidade. Então, tudo na vida tem uma função. Então, qual é a função de extrair dados do SPED? Se você não tem um porquê fazer isso, não faz sentido nenhum você tentar entender como isso funciona isoladamente. Cara, preciso extrair os dados porque eu quero montar aqui um relatório para mandar para o meu cliente. Eu quero montar, por exemplo, um relatório de quais são os melhores clientes que ele tem, que mais pagam para ele todo mês, ou dos piores clientes, ou uma visão geral. Então, agora eu tenho um porquê de utilizar essa habilidade. E aí eu vou desenvolver isso. Tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é identificar um problema. Depois que você identificou um problema, você vai ver agora o seguinte, como que eu faço isso? Ou como que eu faria isso se eu não tivesse nenhum recurso, se eu não tivesse um Excel, se eu não tivesse um VBA, uma programação, qualquer coisa, um sistema, né? Como é que eu faria isso? Só eu, papel e caneta. Você vai começar a mapear ali, passo 1, eu faria isso, depois eu faria isso, depois eu faria isso. E aí, esse é o esboço que você vai utilizar para transformar horas de trabalho em minutos, para acelerar a execução dessa rotina. Tá? E aí, por fim, uma vez que você identificou o problema, definindo um passo a passo claro de como que você vai resolver esse problema, está na hora de você executar, de você pegar isso e transformar em algo concreto. Tá? E como que eu faço isso, né, na prática? Então, lá no workshop que eu vou ministrar entre 6 e 10 de dezembro, o workshop Transformando Horas em Minutos, eu vou mostrar para você, passo a passo, como utilizar esse método que eu chamo de DNI, né, definir um problema, mapear os passos e implementar a solução,
para resolver um problema real, um problema que aflige muita gente da área fiscal e tributária, que é a conferência do movimento fiscal. Eu recebo lá o movimento do meu cliente, eu preciso me certificar de que todas as notas que estão dentro do SPED, de todas as notas que ele recebeu naquele período, tem que estar lá dentro do SPED. E se não tiver, ele tem que ter uma justificativa muito boa para isso. Então tem muita gente que gasta dias fazendo essa conferência e tem gente que nem faz isso porque simplesmente não tem tempo para executar. Então se você está no grupo 1 ou está no grupo 2, isso é uma boa notícia para você. 6 a 10 de dezembro eu vou ensinar como que você constrói uma solução utilizando esses recursos, essas 4 habilidades, né, para identificar quais são as notas fiscais que estão lançadas lá no SPED do seu cliente ou da empresa onde você atua. Tudo isso utilizando recursos que você já tem instalados aí no seu computador. Então, ao participar desse evento, se fizer o exercício que eu vou propor para você ao longo dessa semana, você vai terminar essa semana com uma solução que você mesmo vai desenvolver e capaz de transformar horas de trabalho em minutos. Se você ainda não se inscreveu, é super fácil. Clica no link aqui abaixo, na descrição desse vídeo, ou se você estiver me vendo no Instagram, vai lá no link da Bíblia no Instagram e faz a sua inscrição. Combinado? Então, um abraço a todos. A gente se vê na nossa próxima live. Até lá. Tchau, tchau.